Finalmente alguém na mídia mostrou a hipocrisia desse discurso de Flamengo e Palmeiras sobre fair play financeiro e lembrou que lá atrás, 10 anos atrás, o Palmeiras, a Leila botou dinheiro do bolso dela no Palmeiras, dinheiro acima do que o Palmeiras arrecadava, faturava por ano, e se tivesse fair play financeiro naquela época, eles logicamente estariam quebrados, estariam proibidos de receber esses aportes. Então, dedo na cara e esfregou na cara do palmeirense a hipocrisia. Parabéns aí pro Vissone do Band Esporte. Vamos ver aqui esse G4 da Band Esporte sobre esse assunto. E também tem aí o placar aberto e a valorização do Botafogo, né? O Botafogo valorizado, e Textor vai conseguir sim recomprar o Botafogo da Eagle. A Eagle já estipulou um valor de 600 milhões de reais para o Textor recomprar. E lembrem que eu falei aqui lá atrás que aquelas dívidas do Lyon com o Botafogo seriam usadas pelo Textor para ganhar um valor mais barato, né, para recomprar. O Botafogo foi vendido para o Textor quebrado, falido, sem nada, por 400 milhões. E nesses 3 anos, campeão de Brasileiro e Libertadores, com 1 bilhão de elenco avaliado aí, jogadores avaliados em 1 bilhão do elenco Botafogo, estrutura melhorada, mais alcance de mídia mundial, né, alcance internacional de exposição da marca, tudo isso aumentou, e só 200 milhões a mais, logicamente tem um abatimento considerável que devem ser as dívidas. Isso e muito mais agora, mas curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo para ajudar o canal. Vambora consumir esse conteúdo maneiro que eu separei para vocês. Vambora. Permite. A partir de agora, eu acho que ela tem razão. Que seria mais honesto, mais justo que todos pudessem remar para o mesmo lado. E seria melhor até para o futebol brasileiro, né? Mas o dia que isso aí sair do papel, eu vou ter abdômen tanquinho. Agora, muito bem. Então, tem muita coisa aí, Vessa, mas eu vou cometer uma inconfidência aqui, falar que você estava nervoso no camarim, porque você se irrita com esse tipo de declaração. Austeridade financeira? Não. Fair play. Não, dessa maneira que a Leila fala, e é engraçado assim, ela tem razão. Só que o jeito que ela fala, sabe o que parece? Que o futebol brasileiro tem 5 anos, gente. Gente, como ela gosta de dizer, futebol brasileiro não tem 5, não tem 8 anos. Quando eu vejo o presidente do Palmeiras falando isso, ou às vezes o presidente do Flamengo, o futebol brasileiro tem décadas. O futebol brasileiro conviveu com dívidas e problemas, inclusive os dois clubes, durante décadas. As décadas de 90, 2000, 2010. Quem é mais antigo, quem é mais novo, escuta um discurso desse e fala, nossa senhora, é mesmo, né? Tem que ser tudo direitinho. Eu não estou falando que ela está errada. Eu só estou dizendo que ela precisa ponderar que o próprio clube dela, há 12, 13 anos, estava fazendo a vaquinha para contratar o Wesley da Alemanha. Uma vaquinha virtual, pela dificuldade financeira que tinha. Então, o Palmeiras tinha muito problema financeiro, como o Corinthians tem hoje. O Flamengo, nas décadas de 90, 2000, as grandes frases, acabou o dinheiro, de Márcio Braga. O jovem nem lembra quem é Márcio Braga, né? Então, o Flamengo também passou anos e anos e anos com dívidas e dívidas e dívidas e se acertou. Parabéns, é maravilhoso ver o Flamengo do jeito que ele está agora. O Palmeiras organizado, com dinheiro. Só que o que me irrita é as pessoas, até, sobretudo os mais jovens, acharem que isso é essa é a única verdade. E não é a única verdade. O futebol brasileiro, durante décadas, todo mundo teve a sua dificuldade. O que está acontecendo agora é esse recorte. Há 12 anos era uma vaquinha virtual para contratar um volante, o Wesley, grande Wesley. E aí o Palmeiras tentou fazer uma vaquinha. As fotos que hoje o palmeirense roda com orgulho, que é uma baita estrutura de piscina, elas são colocadas do lado porque há 8, 10 anos os jogadores do Palmeiras estavam numa piscina de plástico, colocando gelo dentro para fazer o gelo numa piscina de plástico, num tonel. E hoje, do jeito que ela fala, parece que essa é a realidade. E não é. Ela não está errada, ela tem que... Tá tudo certo, ela tem que vangloriar o time dela. Eu só me irrito como se essa fosse a única verdade do clube brasileiro. E não é a única verdade. É a atual verdade do Palmeiras, é a atual verdade do Flamengo. Só que os outros, há 10 anos, enquanto o Palmeiras fazia a vaquinha do Wesley, o Corinthians era campeão do mundo. E as coisas estavam invertidas.
O Corinthians se perdeu, o Palmeiras cresceu, se organizou e está colhendo tudo que ele está colhendo com todos os méritos. Parabéns para o Palmeiras. Mas essa não é a única verdade. Então, o que me irrita é, sobretudo, alguém... Ao invés dela falar assim, ó, o Palmeiras já teve muito problema, a gente já ficou devendo bastante, é uma instituição que lutou muito para chegar onde está. Se ela fizesse o meia-culpa... Mas não, ela fala como se o Palmeiras fosse apenas da gestão dela. E o Palmeiras já teve muito problema. O Massini vai lembrar até 1000 detalhes a mais do que eu vou lembrar. O Flamengo já teve... Olha o Flamengo, em quase 1 bilhão de dívida, quando ninguém nem tinha a dívida que o Flamengo tinha. Era o clube mais endividado do Brasil. Se organizou, pegou sua massa torcedora e hoje é uma potência. Então, mas o problema é fazer o que com isso agora, né? Eu entendo a sua revolta, a sua raiva, porque isso é uma coisa nova. Então, naquela época que o Corinthians foi campeão mundial brilhantemente, não tinha transfer ban. Naquela época, o presidente do Corinthians queria jogar a Champions League. Já tivemos outros juvenais e outras questões, outros dirigentes folclóricos e tal, tudo bem. Mas e agora? Como é que faz? Essa é que é a questão. Daqui para frente, o que fazer? Eu quero o Corinthians 100%, Vessa. Sim. Eu quero o São Paulo 100%. Imagina a força do futebol brasileiro com todo mundo bem organizado. Então, é preciso partir de um ponto. Qual é o ponto? A forma que ela fala irrita as pessoas, ok. É um ponto dela, da forma como ela se comunica. Mas que é necessário que isso aconteça, é necessário que isso aconteça. No bojo de outras questões que são muito importantes, como a arbitragem, né? É uma ladainha, né? É uma ladainha cansativa. E vou dizer mais, não vai sair nada disso. Então, eu acho Ponto que... final. Só para fazer um complemento antes do Arnaldo falar. E vai continuar essa diferença aí, porque Palmeiras e Flamengo estão estruturados. Sim, em 2014... Eles não podem ser culpados por estarem estruturados. Não são. 2014 e 15, quando o Palmeiras ainda estava iniciando a sua recuperação, era ela que punha dinheiro para contratar jogador, porque o Palmeiras não tinha. E aí o fair play financeiro não precisava, né? Uma patrocinadora vir colocar um dinheiro para o clube comprar dinheiro. Comprou aquele monte de argentino. Dinheiro, aliás, que virou dívida. Isso, que depois vira dívida. E o foi Palmeiras, paga. E o Palmeiras Assim consegue como pagar do Paulo depois. Nobre. Mas teve Foi esse paga. aporte dela. Se fosse o fair play financeiro, ela não ia poder fazer isso. Então, falar agora em fair play financeiro, que ela é boazinha e os demais não são, por que em 14, quando o clube estava ferrado de dinheiro e ela precisou fazer um aporte de contratação e etc. tal, aí tá tudo bem, aí não precisamos de fair play financeiro? Então, eu não compro esse discurso dela. Eu dou parabéns pela administração dela, por tudo que ela está fazendo, pelo clube organizado que ela está. Mas ficar do jeito que ela fala, como se o Palmeiras nunca tivesse tido problema, ou como ela não tivesse pedido o fair play financeiro no começo da estruturação. Imagina o Palmeiras ali atrás. Ó, fair play financeiro, hein? Só pode gastar o que arrecada. Imagina o Palmeiras com 200 milhões, 300 milhões ali, uma arrecadação baixinha e tal. Falar hoje que ela arrecada 1,2 bilhão é fácil. E quando arrecadava pouquinho, que ela que tinha que pôr o dinheiro ali como patrocinador, ajudar nas contratações e depois virou dívida que o Palmeiras teve que Mas beleza, devolver e faz o dinheiro. o que daqui pra frente? Não sei, faz o que daqui pra frente? Então, eu acho que... Vamos lá. Tem algum momento da vida esportiva que é necessário começar. Então, essa questão do fair play financeiro me lembra a questão do rebaixamento, de alguma forma. Então, quando começou a ter um ritual manchado numa ocasião apenas, pelo caso Everton da Portuguesa, que até hoje não é bem explicado, certo? Certo? Rebaixamento da Portuguesa até hoje, exceção desse episódio, e esse episódio é importante porque beneficiou outros clubes, né? Incluindo Flamengo e Fluminense. Isso, certo? 13, né? 2013. Né? Isso eu não vou esquecer nunca. Mas teve um momento que a gente tinha que começar a cumprir o rebaixamento. Porque não adiantava, mas o outro não foi, lá atrás o outro não foi rebaixado, certo? Era a mesma discussão. Ah, por que estão cobrando rebaixamento no meu time agora se viraram a mesa 500 vezes no passado? Chegou um momento em que a coisa foi respeitada e passou a ser respeitada. Palmeiras e Botafogo, né? Palmeiras, Botafogo e tantos outros, né? No começo. Rebaixado. Nos anos 2000. Né? Começo. Isso, porque hoje, para quem é novo, parece inimaginável falar em virada de mesa. Nós crescemos com a virada de mesa. Sim.
E a gente duvidava quando qualquer clube grande tivesse na parte de baixo, porque ia ter uma virada de mesa. Só um adendo. Lembra quando o Eurico pede pro Edmundo chutar, tomar o vermelho numa primeira final, pra você jogar a segunda? Olha aqui. Isso é uma artimanha. Isso continua acontecendo. Discretamente, juridicamente. Mas isso continua, de um jogo pro outro numa final, continua acontecendo discretamente. TJD, STJD, mas menos. Mas o respeito à classificação final de um campeonato é um fenômeno novo. Ainda bem que ele veio. Vai ter uma hora que a gente vai ter que ter uma regulamentação. E aí não importa mais que o Corinthians estava bem lá atrás, o São Paulo bem lá atrás, o outro bem lá atrás, e o Palmeiras e o Flamengo estavam ferrados. Vai ter um momento de largada. O que eu acho equivocado no discurso da Leila não é nem o conteúdo, é a forma quase bélica com a qual ela trata tudo como se houvesse apenas o Palmeiras na face da terra. Assim, e essa era a justificativa, ela impede a formação de uma liga. Porque na liga... ela teria que primeiro conviver com o outro. Não dá para jogar só contra o Palmeiras B ou só contra o Flamengo. Então, teria que ter uma regulamentação geral e do jeito que ela faz, sempre nós vamos precisar da CBF. E estava lá, quem estava promovendo o encontro, o novo presidente da CBF, que a gente nem sabe se vai continuar aí. Do jeito que então, mas aí, Arnaldo, a questão da Liga é que ela se irrita com a Liga, porque os que os clubes falam de manhã, eles mudam de tarde. Certo, mas então... ela também... Não, ela não, também... cara, ela mantém. Não. Ela também na composição, ela já se aliou aqui. Claro, porque já as se aliou coisas... lá, volta atrás aqui, volta nesse atrás ponto lá. eu defendo a Leila, defendo a atitude dela na Liga, né? Porque, cara, é assim, uma hora dá, outra hora não dá. Outra hora vai, outra hora não vai. E ela se posiciona, né? Não, ela se posiciona não sempre da mesma forma. Tanto que ela foi pró-Edinaldo, contra Edinaldo. Pró não sei quem, contra não sei o quê. As posições dela mudam também. Não, mas as discussões de Liga estão à parte essa questão política externa. Aí é outra discussão. Tudo bem. Ela foi a favor deste presidente que lá está. Entendeu? Foi uma das únicas. E a favor do antecessor também, né? Também. Né? Então, vamos lá. Então, ela é uma voz importante de sustentação ao poder da CBF há algum tempo. Isso é questão política, né? Mas eu acho que a questão aí, como você falou, a gente está discutindo isso, e acho que a gente tem que discutir sempre, mas nós estamos, e ela mistura as coisas esportivas no meio depois de uma eliminação recente. Aí perde força. Aí perde, claro. Perde força. Assim como o Abel aí é o espasmo. Aí, assim como o Abel fala, dá indireta para o São Paulo na coletiva, perde força. Né? Entendeu? Essa que está num caminho diferente do Corinthians, aliás, em termos econômicos. Está no caminho de tentar ser fiel aos seus pagamentos a despeito de não poder contratar nenhum jogador e dane-se, não dar uma pedalada na janela, como fez o Corinthians. Como ele mesmo fez lá na Copa do Brasil, né? Pois é, isso. Então, antes tarde do que nunca. Eu acho que discussões necessárias, uma hora vai ter que começar, de algum ponto, a questão do fair play financeiro ou regulamentação financeira, pode mudar o nome, mas como a gente está com uma eliminação muito recente do Palmeiras e isso pressiona a Leila e o Abel, né? Mesmo com o sucesso financeiro do Palmeiras, as coisas se misturam quando eles vão falar, tanto na entrevista dela hoje, quanto na entrevista do Abel depois do jogo contra o Ceará. O Bandeira, o Botafogo já embarcou para pegar a LDU quinta-feira no Equador. Tem algum climazinho assim com o Ancelotti? Já eu estava olhando aqui sobre... Não. Se o Botafogo não continuar na Libertadores... Se não continuar na Libertadores... Vão entender legal? Qualquer que fosse treinador ia sofrer uma pressão. Mas não pressão por saída ou nada disso. A torcida ainda não está pressionando o Ancelotti. Internamente também tem muito crédito ainda. E o Botafogo embarcou com um time melhor do que o que enfrentou o Palmeiras. Eu já até falei no início aqui. O David Ricardo voltar é muito importante, porque o Botafogo, assim como o Fluminense, assim como o Vasco, vem sofrendo com zagueiros. Está até fazendo uma nova proposta ao Atlético Goianiense pelo Alex Vinícius, né, que jogou no Volta Redonda, no Fortaleza. Bom jogador. Muito bom zagueiro. E o Botafogo não tinha o David Ricardo, que estava com dores na coxa no último jogo com o Palmeiras. E aí, por isso, o Marçal teve que jogar na zaga. E sem o Cuiabano, o Telles tem que fazer o jogo completo. E é difícil
para o Alex Telles fazer jogo completo na lateral esquerda. Na altitude, então, mais difícil ainda. Com o David Ricardo voltando, agora o Botafogo tem Barbosa, David Ricardo, tem o Telles para a lateral esquerda e o Marçal pode ser um banco ali para entrar a qualquer momento em caso de necessidade. O Botafogo faz um trabalho especial há cerca de um mês pensando nesse jogo lá na altitude de Quito. O departamento médico do Botafogo trabalhou muito bem com a equipe que viaja hoje. Aí tem cada... Viaja ou já viajou? Viajou, no caso, né? Já viajou. Vai chegar lá hoje. Cada DM e cada clube, em cada tempo, tem uma... Não vou chamar de teoria, mas tem uma dinâmica diferente em relação à altitude. Tem time que prefere chegar na cidade no dia do jogo. Tem time que quer chegar muito tempo antes, mas agora o calendário não deixa. Então, o Botafogo chegando hoje diretamente em Quito. O Botafogo vai direto para a cidade do jogo. E é o que a gente já vem falando aqui também no placar aberto. A altitude de Quito não é nem a pior aqui na América do Sul. 2.850, se você for para a Bolívia, tem altitude de 3.600 até 4.100. Mas é que a LDU, como instituição, utiliza a altitude muito bem. É um fator preponderante para o sucesso esportivo da LDU no continente, na América do Sul. São 2 títulos de Sul-Americana e um de Libertadores, muito em função da altitude. Por vezes a LDU venceu os jogos na altitude, depois saiu, jogou mal e conseguiu a classificação. Não é o que está acontecendo nesta fase, porque embora o Botafogo tenha vencido o primeiro jogo, a LDU se portou muito bem após o gol aos 14 segundos. Então, o Botafogo vai ter que ter muito cuidado com a altitude e com um time que foi bem fora de casa também, contra um treinador que conhece o futebol brasileiro e o próprio Botafogo, já que ele trabalhou aqui, o Thiago Nunes. Mas há uma confiança muito grande no trabalho, há uma confiança muito grande no time e na classificação. E aí o meu amigo Joãozinho mandou até aqui o link do Medeiros, que é algo extra-campo. Eu vou só ler um trecho para eu não falar nada errado, e é verdade. O Medeiros diz aqui que obteve a informação de que existe uma movimentação do Fred Luiz, ex-dirigente do Flamengo, e do Corinthians também. O Papa e a Raíza conhecem bem. E o Manuel, empresário e com trabalhos na CBF, para tirar o Textor e o Tairo Arruda, que é o CEO do Botafogo, da frente do comando do Botafogo. E aí, complementando o que trouxe o Matheus, isso seria por uma aproximação com o Grupo Ares, que é o grupo que quer tirar o Textor da frente do Botafogo, assim como a Eagle quer tirar o John Textor do comando do Botafogo, porque o Textor deu algumas garantias para a Eagle e para o Grupo Ares, quando foi comprar o Lyon, e ainda não está conseguindo pagar. Então, o Grupo Ares soltou até um comunicado, aliás, a Eagle soltou um comunicado para o presidente do social do Botafogo, o social do clube detém ainda 10% das ações do futebol, deixando claro que o Textor não deve mais comandar o Botafogo e que a Eagle tem totais condições de manter o fluxo de caixa, manter o equilíbrio financeiro e o sucesso esportivo. Então há agora uma briga. Só que, claro, quando saem nomes como o do Fred Luiz, por exemplo, que trabalhou por 5 anos no Flamengo e trabalhou no Corinthians também, a torcida não vai entender bem esse tipo de situação. Então tudo ainda muito nebuloso. Eu consegui conversar com uma pessoa do Botafogo recentemente também, pelo lado do social. A boa notícia é que o clube está muito valorizado. Então, tem gente querendo já comprar o Botafogo, só observando como está o imbróglio. Ontem o Nicola trouxe informações importantes, são verdadeiras também, eu apurei e corri atrás, sobre alguns grupos tentando comprar o Botafogo. Tem um grupo, segundo aí o Nicola, do filho de um dos reis lá dos Emirados Árabes, tem um grupo italiano e tem um brasileiro também. Tem um banco próprio, o brasileiro é sensacional, porque ele tem um banco próprio para gerir os próprios recursos. O banco é para ele, ele fez o banco para ele. Daqui a pouco eu vou pegar o nome aqui, que eu esqueci o nome dele, já é um senhor. Mas tem outros grupos também, assim, observando de longe todo esse cenário, envolvendo o John Textor, envolvendo o Botafogo, o Grupo Ares e a Eagle. Isso é muito ruim para o clube, no sentido de caminhar dentro da temporada, o que vai acontecer daqui para frente. Por outro lado, independentemente do Textor, o Botafogo hoje está valorizado, tem muita gente de olho, e aí tem essa pimenta, esse tempero com os nomes trazidos pelo Medeiros, do Fred Luiz e do Manuel, querendo aí, de repente, um lugar no comando ou num conselho que pode gerir o Botafogo. Isso, de fato, a torcida não está entendendo bem. Então tem esse fator aí de bastidor aí, né? Mas será que tem risco disso aí dar certo ou não? Não, olha só, o risco tem, empresa corre risco, né?
Mas os riscos que o Botafogo corre hoje são de isso se perdurar muito e aí o clube ficar sem fluxo de caixa. É porque briga na justiça aqui e ali, quem vai comandar, quem vai gerir? Não tem ninguém gerindo e aí o dinheiro para de entrar, isso pode complicar até a temporada. O time pode ficar sem receber salário lá na frente. Por enquanto, ainda tem dinheiro em caixa, o Botafogo trabalha normalmente e a nossa torcida é para que isso se desenvolva logo, para que decidam. O Textor vai continuar? Ele vai conseguir recomprar a SAF do Botafogo? Ótimo, bola para frente, vamos em frente. O Textor não vai continuar? É a Eagle que vai gerir? Tudo bem. E até onde sei, a ideia da Eagle, do Grupo Ares, nem seria de gerir o Botafogo por muito tempo. Seria justamente manter o equilíbrio financeiro, o sucesso esportivo que vem sendo mantido, para vender para alguém que tem interesse. E realmente tem gente interessada em comprar o Botafogo. Agora, com o John Textor, independentemente de acertos e erros, ele se doou pelo Botafogo, conseguiu sucesso esportivo relevante, Libertadores, Brasileirão, e num ano bagunçado, num ano conturbado, o Botafogo está nas oitavas da Libertadores, nas quartas da Copa do Brasil e em quinto no Brasileiro, ali pertinho do G4. Esse é o ano ruim atual do Botafogo, mesmo com todos os problemas. Então o Textor fez muito, só que isso aí tem que ser analisado pela justiça, por quem está de perto, pelo social do clube, que também pode tomar algumas decisões e vamos observar. A melhor notícia é clube valorizado hoje no mercado, certamente. Legal, deixa eu ver então. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.